Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Início da Bíblia. Gênesis capítulo 6. Muito bem. Então hoje a mensagem sobre todo o capítulo. Se for 1 minuto por versículo, dá 22 minutos. Muito bem, irmãos. Gênesis 6, 1 a 22. E o tema hoje é a maldade da humanidade. Deus chama Noé. E nós estamos a continuar o estudo expositivo, versículo a versículo, capítulo a capítulo, do livro de Gênesis, que é o livro dos princípios. Aqui temos o início e o princípio de todas as coisas. Capítulos 1 e 2 já vimos a criação. Deus criou tudo a partir do nada. Nada existia. Deus falou e no seu poder tudo se criou. Capítulo 3, o pecado entra no mundo, a queda, desobediência de Eva e Adão. Capítulo 4, temos vários primeiros. Os primeiros filhos que nascem, o primeiro culto, Abel e Caim vão prestar culto a Deus. O primeiro crime, o primeiro assassinato, Caim mata o seu irmão. As primeiras cidades, as primeiras profissões. E vemos o mundo, capítulo 4, a dirigir-se num sentido contrário a Deus. Capítulo 5 tem aquela genealogia da descendência de Adão. O que é que Deus quer mostrar? Quer mostrar os descendentes dos patriarcas que vão levar a linhagem que vai levar até ao Messias que foi prometido no capítulo 3, versículo 15. Isso no capítulo 5. Irmãos, Gênesis 1 a 11 é uma unidade que relata vários princípios, como iremos ver. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui a história da humanidade, a nossa história, que é contada por Deus. Mas se os irmãos ligarem ao canal, conhecem o canal História? Na televisão? Canal National Geographic. Vão dizer o contrário do que Deus está a dizer. Bom, o mundo, a ciência, o mundo nasceu, eles conseguem até acertar. Isto foi há 250 milhões de anos. Isto foi há 75 milhões de anos. E assim sucessivamente. O mundo, a ciência, conta uma história oposta, contrária à história que Deus nos relata aqui. Uma história sem Deus. E por isso nós temos de fazer uma escolha. Eu vou crer que isto que está, Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí fora, esta é a história que Deus conta sobre a origem do mundo, da vida, da humanidade, das pessoas, de tudo, ou vamos aceitar a história que um mundo sem Deus nos quer, vamos dizer, impingir. Como crentes, esta é a história na qual nós queremos. O mundo surgiu e apareceu. E, esta é a história da existência do mundo e da humanidade. Irmãos, chegamos ao capítulo 6 e há aqui basicamente duas ideias principais neste capítulo 6. Vamos ver a primeira, que é chegamos aos dias de Noé, já centenas de anos depois de Deus ter criado Adão e Eva, e vemos a corrupção que já domina o mundo. E vamos ver como Deus vai preservar Noé e a sua família na arca. E em segundo lugar, vamos ver a solução de Deus. Sempre que há um problema, Deus tem uma solução. E a solução para o grave problema da humanidade naquele tempo, a solução que Deus achou que era a melhor solução foi
acabar com toda a existência em cima da terra através do dilúvio. Um dilúvio universal. Então, irmãos, capítulo 6, versículo 1, vamos ver aqui, versículos 1 até 7, vamos ver a tristeza de Deus. A tristeza de Deus, e vamos ver um plano também maligno, satânico. Diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei, de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Irmãos, aprendemos que Deus começou a sentir tristeza por ter criado o homem. O homem foi o esplendor da sua criação, no último dia, criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus colocou num jardim perfeito, tudo era muito bom. Chegamos a uma altura agora em que Deus sente tristeza de ter criado o homem. Porquê, irmãos, esta tristeza divina? E estes primeiros versículos dão-nos dois motivos para esta tristeza de Deus de ter criado o homem. Houve, em primeiro lugar, um pecado muito específico que ocorreu, versículos 1 até 4, e depois um pecado geral. Um pecado em todo lugar, o versículo 5. Veja o versículo 1 que nos mostra Deus a revelar que criou o homem, a mulher, primeiro o homem, tiveram filhos e já vimos que viviam centenas, Adão viveu 930 anos e tinham, todos eles viviam séculos e tinham filhos e filhos, e agora chegamos a uma altura em que a população cresce imenso. Acontecer que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra. Portanto, não havia meia dúzia, nem uma centena de pessoas. Eram uma população já bastante grande. E, irmãos, calcula-se que, com base na longevidade das pessoas que viviam até aos 900 anos, existem cálculos que a população mundial poderia ter atingido os 7 bilhões de pessoas. Porque naquele tempo não tinham 2 filhos, 3 filhos como nós. Viviam imensos anos, tinham muitos filhos, calcula-se, com base na geologia, 7 bilhões de pessoas. Versículos 2 e 4 podem ser provavelmente os versículos mais difíceis de entender e mais debatidos na Bíblia. Diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E o versículo 4 diz também: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Ora, há debate sobre o que é que significa isto. A dificuldade é esta. Estes filhos de Deus, quem são estes filhos de Deus? E o que é que fizeram estes filhos de Deus de tão grave, de tão mau, que levou Deus à decisão do versículo 3? Não é? Perante aquilo que estes filhos de Deus estavam a fazer com as mulheres
formosas, bonitas. Diz, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, em que Deus decide que o limite de vida que vai existir na Terra são 120 anos. Irmãos, vamos procurar entender, filhos de Deus surge nas Escrituras referindo-se a criaturas angelicais, anjos. Vamos ver alguns versículos. Jó, capítulo 1, versículo 6. Penso que vai aparecer ali. Jó diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Deus está no céu. E os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, entre esses filhos de Deus. Apresentar-se perante o Senhor. Capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui está a falar da criação. Portanto, a ideia é que estes filhos de Deus se está a referir a anjos, criaturas angelicais. Agora vejam, nós vamos ler Judas, versículos 6 e 7, que é uma referência a isto, acontecimentos do tempo de Noé, diz, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles está-se a referir aos anjos. Está, não é? Refere-se aos anjos. E aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, entregues à fornicação como aqueles, e ida após outra carne. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E também, 2 Pedro 2, versículo 4, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. Então, o entendimento, e o primeiro entendimento que houve sobre estes versículos aqui difíceis, até da parte dos judeus, é que se está a falar de anjos que cometeram um pecado impróprio da sua natureza angelical. Os anjos têm a sua própria natureza, não é uma natureza humana, mas, conforme vimos, que pecaram de uma maneira que está além da sua natureza como seres angelicais. Ok? Então, o que é que aconteceu de tão grave? É que esses seres angelicais, anjos, estão a cumprir uma estratégia, um plano satânico. Anjos demoníacos relacionaram-se sexualmente com mulheres, procriaram com mulheres, com o objetivo de corromper a genética humana, tornar a raça humana inadequada para gerar a semente do Messias que foi prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E daí nasceram os gigantes, diz o versículo 4, desse relacionamento. Essa palavra gigantes em hebraico é nefilins. Nefilins. Portanto, uma estratégia satânica para deturpar a raça humana, mas que Satanás perdeu porque Deus salvaguardou e impediu esse plano satânico quando guardou Noé e a sua família na arca do dilúvio. Esta é uma interpretação que muitos aceitam que tem esta explicação. Há outra interpretação que é a seguinte, que o texto está aqui a dizer os filhos de Deus que tomaram para si mulheres. A outra explicação é que houve um cruzamento da linhagem de Caim, descendentes de Caim, que era do maligno. 1 João 3,12 diz que
Caim matou o seu irmão. Não como Caim, que era do maligno, era do diabo, ele deixou-se usar pelo diabo, matou o seu irmão. E por causa o matou, porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. E depois, quando nós lemos no capítulo 4 de Gênesis, temos a descendência de Caim, que é uma descendência de pessoas totalmente, que são descrentes, ímpios. Vou ler apenas alguns versículos. No capítulo 4, versículo 17, diz: conheceu Caim a sua mulher, ela concebeu, deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Portanto, as grandes obras que os descendentes de Caim começaram a fazer não punham Deus em nada. Veja aqui, a primeira cidade não sequer pensou em Deus, deu-lhe o nome do seu filho. Deus está fora dos corações da linhagem de Caim. Versículo 19. Outro descendente de Caim tomou Lameque para si 2 mulheres. Começa a transgressão contra Deus. O casamento para Deus é um homem que se une à sua mulher. Ele já tomou 2. Versículo 23. Disse Lameque a suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Portanto, vejam, corrupção do coração. Houve um jovem que me pisou, eu matei-o. Houve um que me fez qualquer coisa, matei-o também. E esta é a linhagem de Caim, tanto que a seguir, Deus no capítulo 5 vai mostrar que Deus pôs de lado os descendentes de Caim e usou outro filho de Adão e Eva, que foi Sete, e daí vai nascer o Messias. Então, voltando ao capítulo 6, outro entendimento destes filhos de Deus que se relacionaram sexualmente com as mulheres, que seriam as mulheres da linhagem de Sete, que Deus escolheu para daí vir o Messias. Mas, havendo esta dificuldade, nós não nos vamos aqui alongar neste assunto, mas apenas para dizer que este acontecimento de estes filhos de Deus tomarem mulheres e terem filhos delas, de tal forma foi mau aos olhos de Deus, que Deus decidiu castigar o mundo com o dilúvio. Versículo 3 mostra a paciência de Deus. No meio desta maldade, irmãos, o que é que Deus estava a fazer? Na maldade do mundo, o que é que Deus estava a fazer? Disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Vemos aqui a paciência de Deus. O Espírito de Deus, naquele tempo, contendia, confrontava, queria convencer o homem do seu mal, para que ele pudesse mudar a sua maneira de viver, para que se pudesse arrepender, mas tal não aconteceu. É exatamente como o Espírito de Deus continua a fazer hoje. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus deixou-nos essa revelação. Quando ele vier, está a falar do Espírito de Deus, Espírito Santo, que é o mesmo que está aqui em Gênesis. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vejam, irmãos, já naquele tempo o Espírito de Deus contendia com os corações das pessoas para que elas deixassem o caminho do erro, o caminho do pecado. E aqui Deus, perante o que estava a acontecer, não permitiu que o homem permanecesse nesse estado de rebeldia para sempre. E reparem, Deus diz: o meu espírito não vai contender para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Irmãos, quando alguém é confrontado com a palavra de Deus uma e outra vez, nós vemos
que se alguém rejeita a Deus continuamente, essa pessoa pode chegar a um ponto em que chegou aqui o mundo. Um ponto sem retorno, onde Deus não se vai esforçar mais para persuadir essa pessoa ao arrependimento e à fé. Há uma altura em que Deus vai dizer a um mundo pecador, a um coração duro e que não quer aceitar aquilo que o Espírito de Deus lhe está a mostrar, há uma altura em que Deus diz basta. E isso é muito perigoso. Deus diz aqui, o meu Espírito não vai contender para sempre com o homem. E Deus anuncia aqui mais 120 anos da sua paciência até ao julgamento que Ele vai mandar, através do dilúvio. Irmãos, assim como o Espírito Santo hoje luta com o homem, assim o Espírito Santo lutou com o coração dos homens antes do dilúvio, no meio de pecados indescritíveis. Indescritíveis. E observem quanto tempo durou essa luta do Espírito de Deus ainda mais. Além do tempo que já tinha passado, Deus disse, ainda vou dar uma oportunidade de mais 120 anos. Irmãos, é muito tempo. Sabem que 120 anos é mais ou menos metade do tempo de existência de uma nação no mundo poderosa que é os Estados Unidos da América. 120 anos. Mas há um limite. Por isso a pessoa, quando ouve o Evangelho, que ela possa abrir o seu coração e possa crer em Jesus como seu Salvador, enquanto é tempo. Versículos 5 e 8, vejam, diz, e viu o Senhor que a maldade... Agora vemos o pecado, este era um tipo de pecado. Agora o outro que Deus viu a nível geral. Viu o Senhor, versículo 5, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Porque, diz o fim do versículo, porque me arrependo de os haver feito. A grande maldade da humanidade nos dias de Noé. Então vemos aqui, vejam, reparem nas palavras toda, versículo 5, diz, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Vejam as palavras toda, continuamente, sem parar. Toda a inclinação dos corações, os desejos dos corações das pessoas, era só má. Era isso que estava a acontecer. A cometerem, a ter um estilo de vida altamente ofensivo aos olhos de Deus, continuamente. Este é o resultado, irmãos. Este é o resultado da queda. Será que os irmãos conseguem ver o poder do pecado? O pecado, quando entrou no mundo, entrou no coração das pessoas, vejam a corrupção do pecado, em que chega uma altura em que todo o mundo, os bilhões de pessoas, todas elas em pecado, no seu comportamento, nos seus corações. A humanidade atingiu um nível de maldade sem precedentes naquele tempo. Versículo 6, vejam o que é que diz. Que se arrependeu o Senhor de ter feito o homem que lhe pesou em seu coração. Aqui vemos que a abundância da maldade, da depravação, chegou ao ponto de entristecer o próprio coração de Deus. Diz, pesou-lhe em seu coração. Chega ao ponto de Deus dizer, eu estou arrependido de ter feito o homem, de ter criado o homem. Isto dá-nos uma visão importante sobre o caráter de Deus. Afinal, quem Deus é? O que é que nós aprendemos aqui sobre a pessoa de Deus? Às vezes, podemos ver Deus como aquela divindade que está longe, distante, sem emoções, nada o perturba, mas essa não é
a verdade sobre a pessoa de Deus. Porque, na verdade, irmãos, Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus, se assim se pode dizer, com uma natureza também emocional, a tal ponto que isto são razões para levar o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, a dizer aos cristãos, a dizer a nós, que nós nos devemos abster do pecado. E ele vai dizer porque é que os crentes se devem abster do pecado. Nós, como crentes, somos a morada de Deus. E quando nós pecamos, arrastamos Deus para esse pecado. Veja o que é que diz Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais, e aqui está a falar de uma emoção, não é? Não entristeças o Espírito Santo de Deus, no qual estás selados para o dia da redenção. Não está a dizer que Deus está lá em cima no céu, no seu trono, a chorar. Não é isso. Mas Deus é um Deus que olha e se entristece. Pesa no seu coração. Mas não apenas o mundo, naquele caso, o mundo do tempo de Noé, um mundo ímpio, muito mais quando Deus olha para um crente, pesa no coração ver um crente no pecado. Nós devemos evitar o pecado, irmãos, porque quando pecamos, estamos a envolver Deus nesse pecado. Envolver Deus como? Porque diz, não entristeças o Espírito Santo de Deus. Nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Deus não é um Deus impessoal. Deus é uma pessoa. Deus não é insensível diante do pecado. Deus não é insensível perante a rebeldia dos homens. Quando o Senhor Jesus estava para entrar em Jerusalém para dar a sua vida por nós, quando ele estava a entrar em Jerusalém e viu a cidade, o que é que aconteceu a Jesus? Chorou. Porquê é que ele chorou? Porque ele viu claramente que a própria nação de Israel o iria rejeitar o Messias Salvador. E ele chorou. Pesou no seu coração. Irmãos, notem que ali em Gênesis capítulo 6 não diz que Deus olhou para o mundo e ficou furioso. Diz que Deus simplesmente expressou tristeza. E essa é uma imagem tremenda da pessoa de Deus, que se arrependeu de ter criado o homem. Versículo 7. E disse o Senhor, qual foi a decisão de Deus? Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E assim, o castigo radical divino foi decretado e vai chegar ao mundo inteiro. Versículos 8 até 10, eis que vemos também algo mais sobre a pessoa de Deus. Vemos a sua graça. Diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Enquanto Deus ordenava que toda a terra iria ser purificada da sua maldade pelo dilúvio, Deus olhou e eis que encontrou um homem que ele iria usar para recomeçar a vida humana na terra. Esse homem era Noé, diz aqui que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Vamos pensar um pouco sobre esta graça de Deus. Antes de Deus trazer o julgamento, eis que Deus manifesta graça, favor e merecido. E eis que aprendemos mais sobre Deus. Deus olha para o mundo, pesa no seu coração e Deus diz que Deus é um Deus justo. Ele vai julgar e castigar o mundo, destruindo toda a existência. Mas eis que ele olha e vê, Deus vê um homem. Não diz que Deus olhou e viu lá numa aldeia, a aldeia toda era de pessoas justas. Deus viu um homem justo. Noé.
Irmãos, não desenvolvamos uma visão de Deus como alguém, como se diz hoje muito, Deus é um Deus de amor, é um Deus misericordioso. Ele nunca vai lançar ninguém no inferno. Deus nunca vai castigar ninguém. Não é verdade? E também não desenvolvamos uma visão de Deus como alguém, Deus é um Deus austero, Ele vê o pecado e Ele julga, não há hipótese perante Ele. Ele nunca manifesta perdão, graça, misericórdia. Não, também não é verdade. Em Deus tudo é perfeito. E ambas as coisas são verdade. A verdade podemos encontrá-la em Deus, a justiça de Deus e a graça. O seu favor que nós não merecemos. Irmãos, Noé estava muito longe de ser uma pessoa perfeita. Não pensemos, Noé era uma pessoa perfeitinha. Quando chegamos ao capítulo 9, vamos ver que Noé embebedou-se e as coisas correram mal. Ninguém é perfeito. Mas Noé encontrou graça, um favor imerecido aos olhos de Deus, embora não merecesse. E a salvação, irmãos, a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé. Tanto que o versículo 9 nos descreve a pessoa fantástica, exclusiva que era Noé. O que é que diz o versículo 9? Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Este perfeito não quer dizer que ele não errava. Era um homem que aos olhos de Deus era um homem segundo o seu coração. Entre uma geração pecadora, irmãos, eis um homem santo. Os versículos 11 e 12 vão dizer: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, por toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Todas as pessoas estavam corruptas, altamente pecadoras. E olha o contraste. Mas não era um homem justo. Não era um homem justo. Vejam aqui este exemplo. O mundo influenciou Noé? Aquela pessoa, ele está preso, ele tem estes problemas. Coitado, lá onde ele vive, o bairro onde ele vive, é um bairro tão difícil, não é? Ele vive lá, a família, os pais, ou os tios, a família, irmãos, nada disso é verdade. Noé era a única, no mundo inteiro de corrupção, ele era o único. Era o único. O versículo 10 mostra-nos a família de Noé, com os seus filhos, 3 filhos, a quem Deus estende a graça salvadora. A Bíblia não diz que os filhos de Noé seguiam a corrupção do mundo, não diz. Eles seguiriam os passos do seu pai. E estes 3 filhos de Noé vão ter um papel importante no desenrolar dos planos de Deus, porque Deus vai usá-los para repovoar a terra. E nós iremos ver que Deus destes 3 filhos vai usar um, que é Sem, para na sua linhagem vir depois Abraão e no futuro nascer o Salvador Jesus da tribo de Judá, como nós sabemos, o Messias prometido. Versículos 11 a 13, depois da graça de Deus, temos a destruição de Deus. Já lemos o 11 e o 12, e o 13 diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra. Aqui temos mais informações sobre os pecados que envolviam a terra. Irmãos, o versículo 11 diz que a vida corrupta da humanidade era de tal maneira pecadora diante da face de Deus. Deus observava tudo diante da face de Deus. E tudo isto fez mover a mão de Deus na direção do julgamento global. E porque repete o versículo, isto é o 11, o 12, viu Deus a terra. Irmãos, não tenhamos dúvidas.
Deus é o Deus eterno, Deus onipotente, onisciente, olha para o nosso mundo, Ele sabe que agora, aqui a esta hora, estamos aqui reunidos a adorá-lo em reverência, mas vê tudo o que se passa em todo o mundo. E o mal era geral, porque diz aí, versículo 12, toda a carne, toda, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E no versículo 13, temos a repetição das palavras de Deus. Deus aqui a repetir várias vezes sobre o estado corrupto da humanidade, para enfatizar quanto isso pesou no coração de Deus. Irmãos, vemos o grande poder do pecado, a corrupção do pecado, as consequências do pecado. As consequências são vistas aí quando Deus diz no versículo 13, não é? O fim de toda a humanidade chegou. Vou desfazer todos com a terra. O pecado tem consequências, não tenhamos dúvidas, irmãos. A partir do versículo 14, vemos então, está decidido, o mundo tem 120 anos, a partir dali, de existência, vemos a provisão de Deus, a sua graça, as instruções de Deus. Deus vai dizer a Noé, e a partir do versículo 14, faz para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Irmãos, Deus disse a Noé para construir uma arca, onde ele e a sua família vão ser salvos, e os animais que Deus vai selecionar e vai enviar para a arca. Esta arca não era um barco para navegar. Não era um barco para navegar. Era uma arca para pairar sobre as águas e preservar a vida lá dentro. E Deus dá instruções precisas, o material. Deus não deixa as coisas assim, diz, vais fazer a arca, a madeira é esta. E dá as medidas. Medidas, 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura. Bem ventilada, betumada, para não entrar água. E Deus repete várias vezes, não é? Vais fazer... Deus diz, eu vou-te mandar uns anjos para ajudar. Não. Não é? Vais fazer a arca para a salvação da tua família e dos animais. Versículo 17, tens de dar um motivo. Porque é que tens que fazer a arca, não é? Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne. Agora Deus está a revelar pela primeira vez como é que vai fazer o seu julgamento. Um dilúvio de águas. Desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Versículo 18, Deus diz, mas Noé, há aqui uma exceção. Contigo estabelecerei a minha aliança. Pela primeira vez na Bíblia aparece uma aliança de Deus. Um acordo, um pacto. Versículo 18. Entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher, a mulher dos teus filhos, contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Serão salvas apenas 8 pessoas e um remanescente de animais para repovoarem a terra. Versículo 20. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Versículo 21. Leva contigo de toda a comida que se come, ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles.
Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Reparem que Deus é muito claro, diz, olha, vais levar animais, mas macho e fêmea. Agora, como os irmãos têm essa confusão com identidade de género, nasceste menino, mas se quiseres pode ser menina. És menina, mas se tu quiseres e te sentires bem, se achas que deves, também podes ser rapaz. Não se consegue mudar. Podem lá fazer as mexidas que quiserem. Mas a entidade genética nunca se muda. E aqui está Deus a dizer, vais levar o macho e a fêmea para se poderem reproduzir. Não é? Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e animais também. Depois, irmãos, versículo 21 e 22, Noé disse, oh Senhor, isso é tanto trabalho. Disse? Não. Leva contigo toda a comida. E versículo 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. A obediência de Noé recebeu uma tarefa gigantesca e diz, Noé obedeceu. Cumpriu totalmente. Diz, fez conforme tudo. Sem falhar. Não há qualquer referência aqui a que Noé tivesse reclamado ou se tivesse rebelado. Diz, Noé simplesmente obedeceu. É um grande exemplo para nós. Se Deus nos diz para fazermos algo, que sejamos como Noé. Fazer conforme a tudo o que diz a sua palavra. Ele é um exemplo, ele é um homem de fé. Porque ainda não tinha chovido na terra. E ele podia ter desconfiado. Isto é capaz de não ser bem assim. Noé nunca duvidou. Simplesmente obedeceu totalmente. Irmãos, em conclusão, a Bíblia apresenta Noé como um grande herói de Deus. Ele é um exemplo notável de justiça, um pregador da justiça. Ora, vejam o que diz 2 Pedro 2,5. Noé, ao mesmo tempo que construía a arca, ele fez mais do que isso. 2 Pedro 2,5, vai aparecer ali? Diz? Segunda. Então, eu vou ler 2 Pedro, eu devo me ter enganado. Pois. Mas eu vou ler. 2 Pedro 2,5. Diz, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O dilúvio foi sobre o mundo dos ímpios. Então vejam, por 120 anos construiu o arca e era um quê? Um pregador da justiça. Quantos se converteram? Ele continuou a pregar a palavra de Deus. 120 anos, pregador da justiça. Noé condenou o mundo a oferecer a salvação na arca que todo o mundo rejeitou. Hebreus 11:7. Hebreus 11:7 diz assim. Hebreus 11 é só sobre homens de fé. Diz, pela fé, Noé, divinamente avisado, é o que nós temos estado aqui a dizer, Noé, eu vou destruir o mundo inteiro. Das coisas que ainda não se viam. Não se viam. Temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, a Bíblia diz lá, aqui em Hebreus, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sempre será assim. Noé foi um homem de fé. Ouviu a palavra de Deus, temeu, confiou e fez. Irmãos, este é um versículo incrível sobre a obediência de Noé. Mas, irmãos, estamos a terminar. Isto não é apenas para Noé. Não é apenas para Noé. Deus pede para nós crermos. Deus hoje diz ao mundo, para o mundo crer naquilo que não está a ver.
como Deus falou a Noé, naquilo que ele ainda não estava a ver. E ele creu. Deus pede para o mundo crer num julgamento, naquele tempo foi o dilúvio. Deus pede para o mundo crer num julgamento terrível que está para vir. E para crermos no único que nos pode salvar. A única coisa que pôde salvar Noé, a sua família e os animais foi a arca, desse julgamento horrível. E hoje a única coisa que pode salvar o mundo do julgamento que está para vir é a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Tal como quem entrou pela arca se salvou. Deus pede para crermos em tudo o que ele diz. Noé confiou, Noé creu, foi salvo. O resto do mundo não foi salvo. Crer no Evangelho de Jesus, perante os avisos de Deus, da sua palavra, que hoje se entreguem a Jesus, aqueles que ainda não o fizeram, para que possam alcançar, pela graça de Deus, a salvação que há em Jesus Cristo. Amém.